tudo bem? Aqui é o Juliano Filho, mais uma vez, postando mais um videozinho no nosso canal. Eu queria fazer uma pergunta, você já usou máscaras? Nós passamos pelo carnaval há poucos meses. Seria interessante conversar um pouco sobre esse assunto. Eu queria apenas mostrar um ângulo de visão em relação a isso, de uma forma mais psíquica, mais psicológica, da área do comportamento humano. O que seria essa máscara? Máscaras que em suas épocas comumente eram utilizadas em palácios, por exemplo, em festivais, em bailes de máscaras, e elas sempre estiveram presentes na história da humanidade. Alguns gladiadores utilizavam máscaras para ver se assustava o seu oponente. Então pessoas utilizaram máscaras para se parecer com algo, ou simplesmente para, em um dado momento, ser diferente do que realmente eram, não estavam querendo mostrar algo maior, mas simplesmente se achavam menor do que o normal e queriam se ver diferente. Então o ser humano tem muito disso. E eu queria apresentar para vocês uma coisa que eu particularmente chamo de máscaras da alma. Essas máscaras são máscaras que moldam a personalidade e o comportamento humano. E como seria isso? O psiquiatra Augusto Cury, por exemplo, diz que o fenômeno RAM registra de forma involuntária formas, imagens e pensamentos, ideias e situações que estão ligadas ao comportamento humano e aquilo fica gravado porque, na verdade, ele registra através de um momento que você passou por um alto volume de tensão, um pensamento que ele tem um alto volume de tensão, uma emoção que tenha um alto volume de tensão. Então o fenômeno RAM registra aquilo. Isso fica gravado no inconsciente, no subconsciente do indivíduo. E a pessoa agora ela se vê cativa por certas situações, por certos sentimentos que ela produziu de maneira involuntária, justamente porque ela se deixou entregar ao momento de fúria e então desencadeou esse alto volume de tensão. E o que eu quero dizer com isso? Bom, Jesus chega a dizer uma vez que se nós amarmos aqueles que nos amam, nós não teríamos mérito nenhum nisso, se fizermos apenas isso. Mas devíamos amar ao nosso próximo, devíamos interceder por aqueles que nos querem mal. E ele utiliza essa linha de pensamento, começa a expor esse tipo de ideia àqueles que o seguiam. Nós vemos isso na história de muitas religiões, como o hinduísmo, e a história das religiões na Suméria, no Egito e em várias partes do planeta. Nós vemos mestres que falam mais ou menos sobre essa perspectiva, essa linha de pensamento. E o que acontece? Jesus estaria sendo hipócrita porque, na verdade, se você tenta demonstrar amor, se você diz que ama aquela pessoa que você realmente não ama, se você intercede por aquele que você odeia, que ele fez mal, sabe? De certa forma, parece que existe um sentimento hipócrita aí. E como seria isso? Jesus sabia, como uma pessoa que entende muito o ser humano, ele sabia que a pessoa ela é transformada por aquilo que ela exercita. Então você vai exercitando algo. A neurociência afirma que sentimentos como amor, a raiva, podem ser exercitados e que ao alimentarmos tais sentimentos, nós estamos dando frequente atenção. Aí nós podemos então contribuir para que isso se desencadeie cada vez mais. E você vai ficando cada vez mais envolvido com isso. Então se você alimenta a raiva, você começa a se encher de raiva. Tem um pensamento muito interessante que diz que o ódio ele é um sentimento, ou melhor, ele é um veneno, O sentimento do ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas na verdade aquilo faz mal para você. E no cérebro existe uma região chamada de sistema límbico, que é a unidade responsável pela emoção e aspectos relacionados ao comportamento humano, porque células nervosas no cérebro, os neurônios se conectam a outros neurônios para criar síntese desse sentimento, e aí eles criam uma reação em cadeia, e você tem aí então mais neurônios e mais conexões sinápticas, E essas conexões então elas aumentam em número, em cadeia,
e você tem mais condições de exercitar aquilo. Então, se você cultiva o ódio dentro de você, chega um momento que você vai ser vítima daquilo que você estava cultivando. Vai ser cada vez mais uma pessoa rancorosa, cheia de ódio no coração, porque você é transformado por isso. Em contrapartida, se você exercita o bem, se você tenta fazer o que é bom, você começa a criar várias conexões no seu cérebro para que você consiga cada vez mais fazer aquilo com eficiência. Porque o cérebro humano é como se fosse um músculo. Você exercita ele e ele começa a desenvolver. A área que você exercitar mais é a área que vai se desenvolver mais. Mas então o que eu quero dizer com a questão das máscaras? A máscara ela é algo que você coloca para que você se pareça com alguém, com algum outro personagem, como no teatro, por exemplo, você põe máscara e agora eu sou determinada pessoa. Bom, a máscara da alma ela seria algo que você assume para você. Então uma pessoa que é rancorosa, explosiva, é cheia de raiva, ela poria essa máscara. E a partir daquele momento, então, eu faço de conta que eu sou uma pessoa calma. E eu faço de conta que sou uma pessoa calma e à medida em que as situações vão ocorrendo, você vai pensando até o momento que você vai estar pensando, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma. E você vai começar a dosar essas situações e vai ser muito difícil no começo, né? Sempre é muito difícil, mas você precisa utilizar essa máscara da forma que ela realmente precisa ser utilizada. Muitas vezes nós vemos a expressão fulano é mascarado, toma cuidado com ele, né? Porque na verdade ele usa a máscara quando lhe convém. É como aquela pessoa que ela é explosiva, ela é vingativa, ela é rancorosa, ela não tem paciência e de repente vai fazer uma entrevista de empregos e na hora da entrevista ela faz o possível para parecer que é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, de fácil convívio, mas na verdade não é assim. E de repente, depois que ela consegue o que ela quer, os outros funcionários da empresa vão sofrer com o temperamento, o comportamento desse indivíduo. Mas é porque essa pessoa ela utiliza a máscara só quando lhe convém. Então fica fácil porque você utiliza suas máscaras para manipular os outros, para controlar os outros, para transformar situações em seu favor. Mas a partir do momento que você coloca uma máscara para manipular, para transformar a si mesmo, né, para moldar, como uma máscara que você coloca, como uma forma, melhor dizendo, que você cata e vai fazer um bolo, e agora aquele bolo ele tem o formato daquela forma, sabe? E a sua alma ela pode chegar a ter o formato dessa máscara que você está trabalhando, está cultivando, você pode ser transformado por isso. E grandes sábios do passado sabiam disso, e a neurociência vem falando sobre isso também. O homem ele tem capacidade de se transformar. Mas o que acontece então? Você teria que pôr a sua máscara e continuar afirmando, não, agora eu sou uma pessoa assim. E deitar com essa máscara, levantar com essa máscara, até o momento em que você realmente se transformou. Você está conseguindo respirar fundo, contar até 10, usar dessas técnicas de controle, porque na verdade você não vai guardar ódio para si, para dentro de si, não, você vai fazer de conta que você é uma pessoa calma. E você vai respirar fundo também, e jogar aquele ódio para fora com a sua respiração de alguma forma, mas ir se transformando com essa máscara. Eu lembro que uma vez estava comentando sobre aspectos relacionados a isso, em um grupo espiritual, e de repente passa-se uma semana e a dirigente do trabalho olhou para mim e falou, Juliano, tem uma semana que eu estou utilizando a máscara da paciência, da calma, e tem sido bom para mim, vou tentar continuar com esse trabalho. Então realmente isso transforma se você tiver força e garra para exercitar isso. Nós estamos aqui nesse mundo tão dolorido, e nós precisamos trabalhar esses aspectos do nosso eu, da nossa consciência, nos transformarmos, porque o ser humano ele precisa trabalhar para se transformar. É como aquela criança que vai na escola e de repente ela tira uma nota ruim, ela tira um 0, e aí ela fala para o professor assim, na verdade ela pede desculpa para a professora dela, para o professor, por não ter estudado, por não ter levado a sério, e de repente o professor fala, então tá bom, não esquenta, eu te perdoo, só que eu te dou outra prova. Sabe, nós passamos por certos momentos na nossa vida e que as coisas não são de um momento para o outro, sabe?
é como o perdão. O perdão, ele não perdoa o outro, ele perdoa a si mesmo. E o outro também tem que se perdoar, sabe? As pessoas, elas transformam a si mesmos, elas não transformam as outras. Porque é como eu digo, o comportamento, a experiência do meu amigo, do meu vizinho, do meu irmão, ele pode me alegrar, mas aquilo que vai marcar a minha vida e a minha história é aquilo que acontece comigo. São as cicatrizes que marcam o meu ser. E toda vez que eu olhar para elas, eu vou lembrar que realmente valeu a pena e que eu fui transformado por isso, sabe? E essas máscaras da alma, elas fazem isso conosco, né? Você vai se transformar em função daquilo que você exercita, não é da noite para o dia, porque como a professora, ela dá outra prova para a criança, ela não simplesmente perdoa. Essa transformação, ela não é no instalar de dedo, mas ela vem com estudo, ela vem com o esforço e com o aprendizado, né? Através do autoconhecimento. Então vamos utilizar nossas máscaras para o bem, né? O segredo é não utilizarmos as nossas máscaras só quando nos é conveniente, mas utilizarmos ela a todo instante. Aí sim seremos transformados por aquilo que nós estamos exercitando dentro de nós. A mudança é sempre de dentro para fora, tanto dentro do indivíduo como dentro do mundo à nossa volta. Se você olhar, por exemplo, o mundo à sua volta, as plantas e as rochas e tudo que você enxerga no macro, né? Porque você vai perceber que a partir do micro é que você consegue as grandes coisas. Então não é só dentro da intimidade do ser, de nós como consciências, que a mudança é de dentro para fora. Mas se você olhar uma grande montanha, ela é uma grande montanha, mas tudo aquilo ela se faz uma grande montanha a partir de processos subatômicos no núcleo do átomo, entende? E a situação, o comportamento daquelas partículas subatômicas é que vão fazer com que exista tudo isso que você está vendo aí. Começa sempre lá dentro, sempre no fundo, sempre na origem, no âmago de todas as coisas, e no nosso caso, no âmago do ser. Tudo bem? Então vamos nos transformar em função disso, que é uma boa causa, né? Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão, a paciência por mais esses alguns minutos, e namastê.